It's time! Ladies and gentlemen, boys and girls, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Propagandista SA, o mais prescrito do Brasil. Aqui é Alisson Costa, diretamente da cabine de comando, porque hoje nós temos a honra e o privilégio de receber uma referência ligado à área da farmacologia. A gente tem o prazer de estar tendo essa aula incrível e mantendo o nosso compromisso com o desenvolvimento de vocês. E eu quero que vocês me ajudem a receber com uma salva efusiva de corações a doutora Carolina Pinto Vieira. Por favor, consegue abrir o seu áudio? Eu não estou conseguindo ver o pessoal, mas eu posso já começar me apresentando tudo? Claro, aqui, ó, você não está vendo o pessoal, mas o bate-papo tá com um monte de corações aqui para te receber. E, gente, a Carol vai se apresentar, mas, Carol, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você merece todo o sucesso que tem. E eu reafirmo que você é uma das referências que nós temos hoje ligada à farmacologia. E você vai provar que é em virtude dos seus certificados e dos seus estudos. Parabéns, Muito Carol. Pode começar daí. obrigada, Alisson. Então, pessoal, o Alisson me convidou, né, para eu ensinar para vocês um pouquinho de farmacologia básica, para vocês terem um pouco de noção, para quem não tem, e para quem tem, já conseguir recordar um pouquinho, né? Então, aqui, só para me apresentar rapidinho, o meu nome é Carolina, né? Eu sou farmacêutica, formei em Ribeirão Preto. Eu fiz mestrado e doutorado e também pós-doutorado. Eu só não coloquei o pós-doc aqui, porque o pós-doc não é título, né? Em ciências, no programa de toxicologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Eu fiz também o meu doutorado sanduíche, né? Eu passei um tempo em Londres, eu trabalhei com farmacocinética populacional, tanto no meu mestrado quanto no doutorado, e tanto no pós-doc, eu trabalhei com farmacocinética clínica, né? Eu dou aula de farmacologia, dou aula de toxicologia, também trabalho como consultora em toxicologia numa empresa chamada In Vitro. Então, é um prazer muito grande eu estar aqui hoje para conseguir falar um pouquinho, né, dos meus conhecimentos para vocês. E se vocês conseguirem acompanhar a aula de hoje e a aula de amanhã, eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir, a partir de hoje, a ler bulas com maior facilidade. Então, meu intuito hoje é fazer com que vocês peguem uma bula de medicamento, mesmo que você nunca tenha ouvido falar daquele remédio, na hora que você pega a bula, você lê a cinética, você lê a dinâmica, você fala, eu sei o que que é esse remédio, né? Porque, por exemplo, eu não sei todos os remédios que existem no mundo, mas se eu abro uma bula e leio, eu consigo falar a classe que ele é, o mecanismo de ação, ler, né, o processo, a farmacocinética toda desse medicamento e ter uma noção de tudo que pode acontecer. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer o mesmo que eu. Vamos lá, então. A farmacologia nada mais é, quando a gente quebra a palavra, logia é sempre estudo, né? E fármaco, na verdade, é droga, né? Porque a farmacologia, ela vai estudar as drogas que agem no ser humano, igual a gente está dizendo aqui, ó, nos seres vivos, e como forma de prevenção, tratamento e diagnóstico. Então, os medicamentos, eles podem agir nesses três parâmetros na farmacologia, né? A prevenção, o tratamento e o diagnóstico. O diagnóstico pode ser, por exemplo, aqueles contrastes que usam, né, para poder fazer exame de ressonância e tudo mais. Então, a gente tem esses três parâmetros importantes na farmacologia. E quando a gente fala em ser vivo, é porque a gente sabe que não é só em humano, né? Os animais também fazem uso desses medicamentos. Então, a farmacologia ela vai prezar isso, né? O estudo do medicamento no organismo humano, para a gente, né, que quer estar almejando aí a ser representante de medicamentos, então a gente vai entender como é que ele age no organismo. Se a gente toma o medicamento na dose certa, no intervalo correto, provavelmente a gente vai atingir a eficácia terapêutica. Vocês vão ver o que é que pode alterar essa eficácia, tá, terapêutica. Bom,
Se o indivíduo fala assim: "Ah, eu não quero tomar um comprimido por dia não, o médico me indicou um, mas eu quero tomar mais", né. Dependendo da quantidade que ele tomar de medicamentos, ou se ele tomar num espaço muito curto, né, que não foi indicado para ele, o que que pode acontecer? Ele pode atingir uma concentração no sangue mais alta do que o ideal. Aí a gente diz que ele está com reações adversas ou com uma certa toxicidade, pode até mesmo, né, ficar intoxicado mesmo com a medicação. E tem o outro lado, tem um lado onde o indivíduo fala assim: ah, não, o médico me receitou 3 vezes no dia, eu não vou tomar 3 vezes, não, eu vou tomar só uma, 3 é muito. Ah, também não vou tomar essa dose que o médico aceitou, não, me receitou, não, vou tomar uma dose mais baixa. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer os órgãos dele funcionar, né? O rim, o pulmão, o fígado, principalmente, e não vai fazer efeito nenhum medicamento. Por quê? Porque ele está abaixo da janela terapêutica. Então, isso é uma coisa muito séria, né? É importante a gente, então, conseguir entender o quanto é importante tomar o medicamento na dose correta e no intervalo de tempo correto. Bom, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas têm dúvida, né? Qual é a diferença de fármaco para medicamento, até mesmo para remédio, né? Bom, fármaco, quando vocês ouvirem falar a palavra fármaco, nada mais é do que o próprio princípio ativo. O princípio ativo é o remédio, é a estrutura química que faz o efeito. Então, por exemplo, vocês olhando aqui embaixo, você está vendo a estrutura química do diazepam. Aqui, estrutura química do paracetamol, aqui da morfina, aqui do AS. Ou seja, isso daqui são fármacos, né? São medicamentos, por que não são medicamentos? Porque eles são uma estrutura química, né? Uma substância química que vai agir ali no receptor do indivíduo e vai fazer o efeito. A diferença, né, do fármaco para o medicamento é uma só. O medicamento nada mais é do que a junção, né, do princípio ativo mais a fórmula farmacêutica. Então, o paracetamol dentro de um comprimido, ele já é medicamento. O paracetamol em gotas, ele é um medicamento. Então, dentro de um medicamento, a gente pode ter vários fármacos. Existem muitos medicamentos aí para pressão arterial que são uma combinação, né, de fármacos ali dentro. Tem até mesmo, por exemplo, a Neosaldina. A Neosaldina, ela é famosa e ela não é só dipirona, ela é dipirona mais cafeína. A cafeína também é considerada fármaco, né? Porque ela é uma estrutura química que vai alterar uma função fisiológica do organismo. Então, o fármaco nada mais é do que aquela substância química que vai fazer o efeito no organismo, e o medicamento nada mais é do que o fármaco numa fórmula farmacêutica. Aqui eu não trouxe remédio, mas remédio, pessoal, remédio é tudo que melhora o indivíduo. Então, por exemplo, uma conversa com um amigo que te acalma numa hora que você está triste, é um remédio. Uma massagem para uma dor nas costas é um remédio. Então, remédio é qualquer coisa, né, que melhora uma condição aí de estresse que o organismo está tendo, ou até mesmo fisiológico ou psicológico. Isso seria o famoso remédio. Então, tem diferença, né, do fármaco, medicamento e remédio. Vamos lá. Isso aqui também eu quis trazer, porque eu acho muito interessante vocês aprenderem, né? Ou até mesmo recordarem a diferença de medicamento referência, genérico e similar. Muita gente tem dúvidas, né, dessa diferença. E é muito fácil de compreender. O medicamento referência é aquele produto inovador. É aquele remédio aonde vai fazer necessário descobrir a fórmula dele, né, a estrutura química. Então pensa bem, uma indústria farmacêutica foi lá, descobriu que essa molécula aqui, ó, pode ter algum efeito para ação, por exemplo. Pode ser que dê certo aí para tratamento de pressão arterial. Descobriu a molécula, né? Só descobriu a molécula e agora ele tem que testar, né? O que que ele vai fazer? Primeiro, ele vai ter que testar in vitro. Quando a gente fala para testar in vitro, é quando ele vai testar em células, né? Células de fígado, células de baço, músculo liso, músculo esquelético, ou seja, a indústria ela compra as células,
coloca o medicamento ali dentro e testa, né? Testa em relação às células, se vai ser mutagênico, se vai gerar algum tipo de câncer, qualquer coisa assim. Quando é remédio, por exemplo, que vai ser testado, vai ser usado em gestante, precisa até mesmo de testar o efeito teratogênico do medicamento, né? Ou seja, se ele vai causar malformação no feto. Isso é muito importante. Depois dessa etapa in vitro, a indústria precisa de testar em animais, né? Aqui eu coloquei o camundongo, mas não é só camundongo. Normalmente são 3 espécies, né? São os roedores, os camundongos e aí pode entrar também algum mamífero, né? Pode entrar um cachorro, pode entrar aí um coelho, né? Então, essa é a fase pré-clínica, onde é necessário testar nos animais, né? Hoje em dia, já existem muitas pesquisas, né, para tentar aí diminuir os usos dos animais, né? Já diminuiu bastante e acredito que no futuro vai diminuir muito mais. Mas é necessário que ocorra esse teste, né? Para ter certeza um pouco da toxicidade. Depois dessa etapa, vai passar para a fase clínica. A fase clínica, ela vai ser dividida em fase um, fase 2 e fase 3. Quando a gente fala em fase clínica, nada mais é do que agora testar esse remédio em humanos, né? A fase um é um X de humanos, né? Vamos supor 30 humanos. Depois, na fase 2 é um pouco maior a quantidade. Na fase 3 já é um pouco maior ainda a quantidade. Depois que está tudo isso testado, ainda tem a fase de marketing, né? Que é a fase onde a indústria farmacêutica vai tentar, né, agora descobrir um nome fantasia aonde esse remédio vai ser vendido com esse nome. Então, por exemplo, Neosaldina é um nome fantasia e dipirona, né? No caso, seria o fármaco, né? Seria o princípio ativo desse medicamento. Então, todo medicamento referência, ele vai ter um nome fantasia. Porém, olha quanto tempo que demorou, quantas fases, né? Passou para esse remédio chegar até no mercado. Na literatura diz, né, que demora em torno de uns 10 anos para esse remédio conseguir chegar no mercado. E depois disso, essa indústria que descobriu esse medicamento, ela vai ter o domínio, né, a garantia que ninguém vai produzir esse medicamento, que a gente chama de patente, por pelo menos 20 anos. Depois de 20 anos, essa patente pode cair, né? E aí é onde se pode fazer o genérico, onde se pode fazer aí o similar, né? Bom, então, todo medicamento referência, ele vai ter, sim, um nome fantasia. É um nome aonde a indústria fala assim, nossa, eu acho que esse nome é legal aí para ser vendido, é um nome que vai chamar atenção, e aí ele vai colocar aquele nome e vai começar a vender. Bom, o genérico é o seguinte, depois que caiu a patente, né, a indústria farmacêutica, ela já registrou todos aqueles testes na Anvisa. Esses testes, eles vão ficar disponíveis, né, para outras indústrias farmacêuticas conseguirem ler aquilo tudo, e aí ela consegue já pular todas essas etapas. Então, o medicamento genérico, ele não vai fazer essa descoberta porque já foi feita. Ele não vai fazer teste in vitro e ele não vai fazer teste em animais. E não vai fazer a fase um, nem a fase 2 e nem a fase 3. Ou seja, pulou essas etapas que é de longo tempo. Então, o medicamento genérico, rapidamente, ele consegue ser produzido, né, e ser lançado no mercado. Mas por que, então, que ele é genérico? A coisa mais importante, gente, vai ser isso daqui, ó, que eu já vou falar daqui a pouco. Porque se a gente pensar no genérico, ele é o mesmo fármaco, ou seja, o princípio ativo é o mesmo? É o mesmo. Ele vai ser administrado na mesma dose? Vai. Na mesma forma farmacêutica? Vai. Pela mesma via de administração? Mesma indicação? Tudo igual? Tudo igual. Mas ele vai ter que fazer esse teste aqui, ó, que é o famoso teste de bioequivalência. Isso aqui é extremamente importante. E eu acompanhei vários e vários testes desse quando eu fazia meu mestrado e meu doutorado lá no HC, né, de Ribeirão Preto. O que tem que se fazer? Tem que pegar um grupo de pacientes, vai administrar nesse grupo de pacientes o medicamento referência,
vai coletar o sangue dessa pessoa para a gente fazer a curva de concentração plasmática, aquela curva que vocês viram no gráfico, né? Conseguir demonstrar a absorção, a distribuição e a excreção daquele medicamento. Depois, essa mesma pessoa que tomou referência vai tomar o genérico e também vai coletar o sangue de novo, igualzinho, e vai fazer a mesma curva. Se a área sobre a curva que a gente fala, que é essa curva, né, for praticamente idêntica, porque ela pode variar 20% só para cima, 20% só para baixo, esse medicamento, então, ele é considerado bioequivalente. Ele sendo considerado bioequivalente, a gente pode chamar ele de medicamento genérico. O medicamento genérico é muito fácil de saber qual é. Por quê? Porque ele tem o G de genérico e o nome dele não é nome fantasia. O nome dele, ó, é o nome do princípio ativo. Então, se você vê lá, dipirona sódica, nada mais é do que um genérico, né? E ele vai ter que ter esse G de genérico. E é muito assim, quando a gente pensa em genérico, vocês podem pensar numa coisa que provavelmente isso acontece na maioria dos casos. A indústria que fez o referência, na hora que a patente cair, ela vai ser a primeira a fazer o genérico, né? Depois outras vão fazer também, mas ela vai ser a primeira. E se a gente for pensar, realmente o remédio é o mesmo, né? É o mesmo medicamento. E vai ficar mais barato. Por que que é mais barato? Porque ele pulou todas aquelas etapas que a gente viu. Então, o teste de bioequivalência é uma coisa muito importante para se fazer, que a gente garante que o processo de absorção, distribuição, metabolismo e excreção é idêntico, né, do medicamento referência. Agora você me pergunta, e o similar? O similar é o seguinte, gente. O similar, tá? Existe dois tipos de similares. Existe o similar que faz teste de bioequivalência e existe o similar que não faz teste de bioequivalência. Beleza. O que faz teste de bioequivalência nada mais é do que um remédio genérico. Só que por que ele não vai ser considerado genérico? Porque ele não vai ter aquele G de genérico e ele também vai ter um nome fantasia, né? Então, por exemplo, Nesaldina, Dipirona, Cedalgina, né? Então, o similar e o referência, eles têm nome fantasia. E aí alguém pode me perguntar assim, como que eu vou saber qual que é a referência? Como que eu vou saber qual que é o similar só vendo a caixa do remédio? Não tem jeito, tá? Aí realmente tem que entrar na lista da Anvisa ou até mesmo digitar no Google, que o Google fala qual é a referência, por exemplo, da dipirona. O Google vai falar. Pode ter até mais do que uma referência. Tem medicamentos que existe até mais que uma referência, outros não, tá? E aí, o que que acontece com o similar? Ele tem o mesmo fármaco? Tem. O mesmo princípio ativo? Tem, claro. Mas olha aqui, ele pode ter diferença. Ele pode ter diferença no tamanho, na forma do produto, na validade, na embalagem, no recipiente, no veículo. Então, quando eu dou aula para os alunos na faculdade, eu falo assim: é como se se não fizer o teste de bioequivalência, vamos pensar que é um que não fez o teste de bioequivalência. Vamos supor que a referência é um bolo de chocolate que eu fiz com chocolate cacau 70%. O similar é um bolo de chocolate que eu fiz com chocolate ao leite. Então, assim, os dois são bolos de chocolate. Porém, o gosto não vai ser igual. O efeito não vai ser igual porque é chocolate diferente. Então, assim, isso pode acontecer quando o remédio não faz o teste de bioequivalência, tá? E aí, olha, como é que eu vou saber se ele fez o teste de bioequivalência ou não? Vai estar na bula. Na bula tem que estar escrito medicamento similar equivalente ao medicamento referência. Vai ter que estar escrito lá, tá? E se não tiver na bula, existe também uma lista da Anvisa que pode colocar no Google assim: medicamentos similares bioequivalentes. A Anvisa tem uma lista, né, de similares aí que são bioequivalentes. E aí, quando o similar ele é bioequivalente, nada mais é do que como se fosse um genérico aí com nome fantasia, né? Então, ele é ótimo, sim, ele é igualzinho a referência
e pode sim utilizar do remédio. E aí, mas por que então que a indústria farmacêutica não vira ele como genérico, né? Não coloca o G de genérico nele ali e fala, agora ele virou genérico. Porque às vezes o nome fantasia já pegou no mercado, né? As pessoas já conhecem aquele nome, ele já é vendido, e aí, para ter mais segurança, a indústria resolve fazer esse teste de bioequivalência para comprovar a equivalência, né, em relação aos medicamentos referência. A Anvisa tem essa RDC aqui, que é o número 58 de 2014, né, que é a lei aí da Anvisa que estabelece os critérios, né, para o medicamento ser considerado bioequivalente.